Os trilobitas são criaturas estranhas. Eles se parecem com percevejos gigantes, nadadores usando capacetes e viveram aí na Terra por 270 milhões de anos. Esses invertebrados blindados, cujas espécies já chegaram aos milhares, prosperaram nos oceanos enquanto procuravam alimentos e se alimentavam. E até conseguiram sobreviver a 2 extinções em massa. E é sobre eles e por que eles foram extintos que eu vou falar no vídeo de hoje. Cerca de 252 milhões de anos atrás, os trilobitas desapareceram do registro fóssil, o que finalmente acabou com essa classe de habitantes resilientes no nosso planeta. O desaparecimento do trilobita coincidiu com a extinção do final do Permiano, o terceiro e mais devastador evento de extinção em massa que aconteceu no nosso planeta. Erupções vulcânicas na Sibéria expeliram enormes quantidades de lava por cerca de 2 milhões de anos. Essas erupções de fogo enviaram trilhões e trilhões de toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera. E isso então acabou desencadeando a acidificação dos oceanos, o que por sua vez tornou muito difícil para os animais marinhos sobreviverem. Para vocês terem uma ideia, até 95% das espécies marinhas sucumbiram à extinção do fim do Permiano, também conhecida aí como a Grande Morte, e incluindo nesse bolo todo os trilobitas. Os trilobitas, entretanto, eles já haviam iniciado uma espécie de espiral descendente em direção à extinção naquele ponto. Isso porque as mudanças ambientais e evolutivas diminuíram essa classe de criaturas no nosso planeta. Quando os trilobitas surgiram no início do período cambriano, cerca de 541 milhões a 485 milhões de anos atrás, eles eram extremamente diversos, potencialmente porque não havia muitos concorrentes para eles naquela época. As adaptações dos trilobitas durante o início do Cambriano estavam relacionadas principalmente ao crescimento e ao desenvolvimento, como variações em quantos segmentos ou membros eles tinham. Mas durante o período Ordoviciano, começando por volta de 485 milhões de anos atrás, a competição e a predação entraram em jogo mais do que antes. Então, nesse momento, muitas das adaptações que os trilobitas deveriam estar fazendo estão claramente relacionadas aí à sua ecologia. Alguns trilobitas naquela época desenvolveram um posicionamento ocular diferente, exoesqueletos mais duros ou a capacidade de rolar como uma bola. Essas adaptações, então, que aconteceram com eles, tornaram os trilobitas mais bem-sucedidos no solo, cada vez mais competitivo do oceano. E a longo prazo, então, essas pressões elas poderiam ter restringido a recuperação dos trilobitas dessas extinções em massa que ocorreram. Então veio a primeira extinção em massa do mundo, a extinção do Ordoviciano-Siluriana, há cerca de 444 milhões de anos, causada por um resfriamento global e uma diminuição no nível do mar. O número de espécies de trilobitas, então, uma vez na casa dos milhares, caiu para centenas, embora as teias alimentares e os ecossistemas tenham permanecido intactos. Os trilobitas eles nunca se diversificaram ou atingiram os números que alcançavam anteriormente. A competição, então, cada vez maior em seus habitats oceânicos fez com que os trilobitas, ou impediu com que os trilobitas pudessem se recuperar totalmente do evento de extinção. Então a espécie não conseguiu voltar às milhares que existiam antes. A segunda extinção em massa do Devoniano superior atingiu os trilobitas a partir de cerca de 375 milhões de anos atrás. A extinção do Devoniano tardio foi mais lenta e a causa menos específica do que a anterior e a posterior. É mais difícil de estudar essa época porque aconteceu durante o longo intervalo, mas provavelmente levou a uma desaceleração da evolução e diversificação. Embora a causa direta seja menos clara, o efeito da segunda extinção sobre os trilobitas foi profundo. Ordens inteiras foram extintas. Após a segunda extinção, restou apenas uma família na classe trilobita. Não está claro o que tornou essa última família tão resistente. Eles eram criaturas relativamente simples em comparação com alguns dos trilobitas mais massivos e monstruosos que já existiram.
na terceira extinção, o final do Permiano, a competição, os predadores e as mudanças ambientais acabaram mudando as chances contra o antigo trilobita. Eles não podiam suportar todos esses eventos, incluindo o aquecimento global que foi desencadeado pelas erupções vulcânicas. As especificidades do que tornou o trilobita tão resiliente e vulnerável ainda estão em estudo. Uma maneira de aprender mais sobre por que eles foram extintos é descobrir por que eles nunca se diversificaram, provavelmente ou novamente na mesma extensão. Mas essa questão ainda permanece sem resposta. Então por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por isso não se esqueça de descer um pouquinho aqui e se inscrever no canal, porque isso nos ajuda muito. Deixa também o seu like caso você tenha gostado do vídeo, porque eu vejo vocês na próxima, pessoal. Tchau!